Bem, pessoal, vamos ver agora um pouco sobre funções compostas, tá? Então, nesse caso a gente vai considerar dois conjuntos, A e B, subconjuntos de R, não vazios, ok? Vamos considerar funções f e g, a f definida no conjunto a g definida no conjunto B, e vamos pedir que a imagem da g esteja contida no conjunto A, ou seja, que a imagem da g seja um subconjunto do domínio da f, tá? Então, a imagem da g não é outra coisa senão o conjunto dos valores g de x para todos os x de b, ou seja, é o conjunto de todos os valores que a g vai assumir, ok? Nessas condições, então, a gente vai definir a função composta de f com g, tá? Como sendo a função que a gente vai denotar por f bola g, e essa função f bola g avaliada no ponto x vai ser então f avaliada em g de x. Então o que está acontecendo aqui para cada x que eu pego aqui no conjunto B, tá? Eu avalio a g nesse x, o resultado é um elemento aqui do conjunto A, que é o domínio da f, tá? Então eu faço f avaliada neste elemento g de x. E o resultado então, f de g de x é um número real, tá? Então, enquanto a g vai do conjunto B para R, tá? E a f vai de A para R, a composta vai do conjunto B para o conjunto R, ok? Bom, nesse primeiro exemplo aqui, olha, eu escolhi aqui f como sendo f de x, né, como sendo x quadrado, a g de x como sendo x mais 2, h de x como sendo x menos 2. E fiz as compostas aqui. Então, observe que aqui, tanto a f quanto a g como a h, as três têm por domínio o conjunto dos reais. Então, não preciso me preocupar se o b vai estar contido em a, porque isso sempre vai acontecer aqui nesse caso, tá? Então, quando eu faço aqui a composta g bola f, tá? Então, isso por definição vai ser g avaliada em f de x. Ora, se a f é x quadrado, eu vou fazer então g de x quadrado. E o que a g faz? Ela pega o que está aqui dentro, tá, o seu argumento, e a ele soma 2. Bom, quando você tem aqui x quadrado, a g vai somar 2 a esse elemento x quadrado. H faz algo semelhante, né? H bola f de x vai ser, então, por definição, h de f de x. Então, a f de x é x quadrado. O que h faz? H pega o seu argumento e a ele subtrai 2. Então, pegou o argumento aqui, x quadrado, e dele subtraiu 2, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu faço essas duas compostas, a g bola f e a h bola f, vão me resultar duas funções cujos gráficos são obtidos por deslocamentos verticais a partir do gráfico da f. Então, por exemplo, aqui, olha, em vermelho pontilhado, tá? Eu tenho o gráfico da f, ok? O gráfico da g, que é o gráfico de x mais x quadrado mais 2, tá? É o gráfico da f deslocado para cima em duas unidades, tá? Então, aqui está o gráfico da g. Por outro lado, o gráfico da h vai ser o gráfico da f deslocado para baixo em duas unidades, que é esse gráfico aqui em azul, ok? Nesse segundo exemplo aqui, eu peguei as mesmas três funções, tá? A f, a g e a h, porém, em vez de fazer g bola f, eu vou fazer f bola g. Então, fazer f bola g de x é fazer f de g de x. Então, se a g de x é x mais 2, vou fazer f de x mais 2. O que a f faz? Ela pega o seu argumento e eleva ao quadrado. Ora, se o argumento dela aqui é x mais 2, vai ficar então x mais 2, tudo isso ao quadrado, tá?
quando eu pego a f bola h de x, isso vai ser f de h de x. Se h de x tem essa expressão x menos 2, então vai ser f avaliada em x menos 2. O que a f faz? Pega o que está aqui dentro e eleva ao quadrado, que dá x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, nesse caso aí, veja, aqui em vermelho, pontilhado novamente, eu tenho o gráfico da f, tá? A parábola, né? Então, o que acontece aqui? Quando eu faço a composta da f com h, a f bola h, tá? E o resultado me deu x menos 2, tudo isso ao quadrado, aconteceu o quê? Eu desloquei o gráfico da f para a direita, tá? Ou seja, toda vez que eu fizer x menos alguma coisa aqui no argumento da f, tá? Eu vou estar deslocando o gráfico para a direita. Por outro lado aqui, olha, veja que a f bola g, tá? Me deu x mais 2 ao quadrado. E aí o que aconteceu? O gráfico foi deslocado para a esquerda. Ou seja, toda vez que eu somar algo positivo aqui no argumento da f, eu vou obter uma função que vai ter o seu gráfico a partir do gráfico da f transladando para a esquerda. Tá? Então aqui o caso, eu peguei x² daqui só por uma questão de simplicidade, mas se fosse outro gráfico, seria feita a mesma coisa, tá? Ou seja, toda vez que eu subtrair algo positivo aqui da variável, ok? O gráfico da função original vai ser transladado para a direita. E toda vez que eu somar algo positivo aqui no argumento, na variável, o gráfico vai ser transladado para a esquerda, tá? Bom, nesse próximo exemplo aqui, a gente tem dilatações de gráficos, ok? Então aqui eu peguei f de x igual a 2x, g de x igual a menos 2x e h de x como sendo x ao cubo menos 4x. Aqui eu tenho então a composta f bola h de x, tá? Vai ser f de h de x é x ao cubo menos 4x, e o que f faz? Multiplica por 2 o seu argumento. Então te dá 2 vezes x ao cubo menos 4x. E a g? A g multiplica por menos 2 o seu argumento. Então quando você tem aqui no argumento h de x, vai ser menos 2 vezes esse argumento, que te dá menos 2x ao cubo menos 4x, ok? Então, se a gente observar aqui, olha, pontilhado aqui em vermelho, eu tenho o gráfico da H, tá? Então, o que vai acontecer? A composta aqui vai multiplicar, olha, a composta f bola H vai multiplicar a H por 2. Isso significa que todos os valores que H assume serão multiplicados por 2, ok? Por outro lado, a composta G bola H vai multiplicar por menos 2, tá? Os valores que a H assume. Então, o que acontece? Quando você multiplica por 2 a H, você vai estar esticando o gráfico da H. Percebem? Por exemplo, se você pegar aqui no ponto 1, quando você faz aqui H no ponto 1, isso vai ser 1 ao cubo, menos 4 vezes 1, que é 4, né? Então, isso vai te dar menos 3. Quando você fizer f de h de 1, isso vai ser 2 vezes h de 1. Ou seja, isso vai ser 2 vezes 3, que vai ser então 6. Então veja, para esse valor aqui, x igual a 1, o valor que a f bola h assume está aqui embaixo, né? Está na altura. Opa! Ai, desculpa, aqui é menos 3. Menos 3. Então o resultado vai te dar menos 6. Tá? Então aqui está a altura f de h de 1. Quando você faz agora g,
avaliada em h de 1, o que a G faz? Ela multiplica por menos 2 o seu argumento. Se o argumento é h de 1, então isso vai ser menos 2 vezes o h de 1, que é menos 3. Isso vai te dar 6. Ou seja, aqui em cima eu tenho a altura g de 1. Percebem? Então, multiplicar por 2 estica o gráfico, porém mantém a concavidade do gráfico. Quando você multiplica por menos 2, você estica o gráfico, porém você inverte o gráfico de cabeça para baixo. Tá? E essa propriedade de dilatação vai valer para qualquer função. Tá? Aqui h eu peguei dessa forma apenas só para ela ter bastante oscilação aqui, e aí fica mais fácil de vocês notarem essas propriedades. Tá? Bom, nesse outro exemplo aqui, eu coloquei várias funções aqui, então eu peguei f de x como sendo a exponencial de x, g de x como sendo menos 2x, h de x como sendo menos 2x mais 5, j de x como sendo x mais 4 e k de x como sendo x menos 4. E aproveitei aqui para fazer composições duplas, tá? Então, aqui na F2 e na F4 de x, olha, eu fiz composições duplas. Então, aqui na primeira, na F1 de x, aqui, eu fiz g bola f, tá? Então, eu fiz g de f de x. Como f de x aí é e na x, e elevado a x, a g faz o quê? Multiplica por 2 o seu argumento. Então, multiplica por menos 2, perdão, a exponencial de x. Depois, a f2. A f2 vai ser j composta com g composta com f. Então, g composta com f eu já calculei aqui, né? Essa daqui, ó, esse resultado, tá? Então vai ser j de menos 2e elevado a x. O que a j faz? A j, ela pega o seu argumento, tá? E a ele soma 4. Olha, se o argumento é menos 2e elevado a x, então eu só vou somar 4, tá? Depois aqui a f3. A f3 é f composta com a k de x, ou seja, isso vai ser f de k de x. Se a k de x é x menos 4, então vou fazer f de x menos 4. Como a f é a função exponencial de x, eu vou pegar o argumento da f e fazer exponencial desse argumento. Se o argumento é x menos 4, isso vai me dar exponencial de x menos 4. E aqui a f4, então, vai ser essa dupla composição. Vou compor h com a composta de f composta com k. Né? Então, isso vai ficar h de f de k de x. F de k de x foi isso que eu calculei aqui na passagem anterior, olha. Tá? A exponencial de x menos 4. O que h faz? H pega o seu argumento, x aqui, olha, tá? Multiplica por menos 2 e depois soma 5. Então, aqui, pegou o argumento, está aqui, multiplicou por menos 2 e aí ele somou 5, tá? Então, aqui no gráfico, olha, nesses gráficos aqui eu tenho dilatações e tenho deslocamentos. Então, veja que aqui, em vermelho, eu tenho o gráfico da f, que é exponencial. Aqui embaixo, em laranja, eu tenho o gráfico da f1. Como que você obteve f1? Você multiplicou a f por menos 2. Então, veja, você vai dilatar o gráfico da f, porque está multiplicando por uma constante aí, que tem módulo maior que 1, porém vai inverter, vai virar o gráfico de cabeça para baixo, né? Porque o gráfico, porque a constante que você está multiplicando é negativa, né? Então, observa, por exemplo, aqui, olha, a f no ponto 0 vale 1, só que a f1 no ponto 0 vai valer, em vez de valer menos 1, vai valer menos 2, tá? Porque você está multiplicando todos os valores f de x por menos 2. Depois, aqui em verde você tem um gráfico da f2, que é menos 2 e elevado a x mais 4, ou seja, é pegar o gráfico dessa f1 aqui
e transladar em 4 unidades para cima. Percebem? Tá? Porque essa primeira parcela aqui, menos 2e elevado a x, isso é f1. Então, a f2 é a f1 somada com 4. Depois aqui, a f4 é menos 2 exponencial de x menos 4 mais 5. Então, veja que aqui o que aconteceu, quando você muda aqui de x, o expoente de x para x menos 4, tá? Você está transladando o gráfico para a direita, ok? Quando você soma aqui 5, você está subindo o gráfico em 5 unidades, tá? Então aqui, olha, você tinha o gráfico da F1 subido em 4 unidades, aqui está subindo em 5 unidades, e quando você faz aqui x menos 4, você está pegando esse gráfico aqui e transladando para a direita, ok? Então esse é um exemplo bem bacaninha que ficou evidenciado, né, o uso tanto de dilatação quanto de deslocamento de gráfico das funções originais, ok? Bem, era isso que eu queria comentar e ficamos por aqui. Até a próxima.